A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estava aqui fazendo uma devocional e me deparei com um texto aqui de Mateus capítulo 26, versículo 6, que diz o seguinte: estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso. Na casa de Simão leproso. Eu já vi vários ensinos dizendo que esse Simão leproso, ele era um leproso que agora já não é mais um leproso, ele foi curado por Jesus. É até bonito pensar assim, mas será que é isso mesmo que o texto nos diz? Vamos ver. E o texto diz que ele era um leproso e não aquele que era leproso, porque o texto bíblico ele é muito específico com relação ao que a pessoa era. Mas o texto aqui diz que ele era o leproso, Simão o leproso. Para entendermos esse conceito, tem um avião. Nós vamos ler um texto em Levítico, sobre a lei levítica, a lei sacerdotal, e daí nós vamos tirar as nossas conclusões de maneira simples, de maneira bem básica. E diz assim, Levítico capítulo 13, versículo 12 e 13. Mas se você tiver tempo aí, você leia todo o capítulo 13 de Levítico para você compreender um pouco mais sobre o leproso e a lei, o que ela diz sobre o leproso. E diz assim o texto: se o sacerdote achar que a lepra se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o leproso. Se de fato a lepra se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro, ele está limpo, e o sacerdote o declarará limpo, o declarará puro. Isso mesmo. Se uma pessoa tivesse lepra do alto da cabeça à planta dos pés e o sacerdote examinar, ele era considerado limpo, considerado puro. Mas como assim? É um conceito que foge um pouco do que aprendemos sobre o leproso. Muito bem. Existia na Bíblia um leproso que a Bíblia, no Antigo Testamento, ele não era judeu, ele era um comandante do exército e ele era chamado de Naamã. Naamã era leproso, mas pode-se entender que a lepra dele não era no corpo todo, porque ele podia esconder essa lepra. Quem via essa lepra nele era só os que estavam mais próximos dele. Ele era um leproso, porque ele tinha lepra em algumas partes do corpo. E existe um perigo em se ter a lepra onde se pode esconder. Por exemplo, a pessoa tem a lepra no coração. Quem pode sondar o coração? Ninguém pode sondar o coração. Aí as atitudes da pessoa, a roupagem é bonita e esconde aquela lepra que está no peito. Nós podemos tentar esconder essa lepra, mas essa lepra é contagiosa, porque ela não tomou ainda todo o corpo da pessoa. Talvez a pessoa não tenha nem consciência do perigo daquela lepra, que está ali dominando o seu coração. E essa lepra, ela precisa ser tratada. E existe o caso da lepra do alto da cabeça à planta dos pés. A pessoa tem certeza que é leproso. Quem chega perto dele sabe que ele é totalmente leproso. E essa lepra já tomou todo o seu corpo. Ele tem convicção que é leproso e essa lepra já não vai se espalhar mais. E como
compreender esse conceito bíblico nos tempos de hoje, já que esse Levítico 13, versículo 12 e 13, é só uma pincelada da graça de Deus no tempo da lei. Olha, Jesus ele trouxe uma parábola muito interessante, que é a parábola do fariseu e do publicano, ou do fariseu e do cobrador de impostos. O fariseu era aquele que era obcecado por suas virtudes, por aquilo que ele mostrava, pela sua roupagem. Ele era muito obcecado com a sua roupagem. E essa lepra, ela chegava a ser legalista às vezes. E também temos agora o publicano. O publicano era aquele, vamos colocar aqui para a gente compreender essa premissa, o publicano era aquele que é todo leproso. Em sua oração, ele não batia no peito, na sua oração ele curvava a cabeça e dizia: tem misericórdia de mim, porque eu sou todo leproso, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Esse é o conceito que está aqui. Então, em Mateus 26, capítulo 6, diz: estando Jesus ali na casa de Simão, o leproso. E o texto nos dá base, sim, para dizer que aquele Simão era um convicto, um pecador convicto, era um leproso convicto. Ele não precisava se afastar do convívio da sociedade, podia sim conviver com todos, pois todos estavam vendo a sua lepra. Não era um lugar em que poderia estar escondido. Ele é considerado agora aquele que é justificado pelo sacerdote, nosso sumo sacerdote, quando enxerga em nós que somos todos leprosos, da cabeça, do alto da cabeça à planta dos pés, nós somos pecadores, precisamos de Cristo e somos justificados então pelo sumo sacerdote que nos diz: está limpo. Sua palavra, essa é a palavra de Deus hoje para o meu coração, e espero que você tenha também compreendido esse conceito e aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Leia os textos e analise um pouco mais. Em nome de Jesus Cristo, amém.